Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da posse do presidente Pedrinho do Vasco. Agora é oficial, Pedrinho, presidente do Vasco, já concedeu entrevista, já deu as suas primeiras palavras ali à imprensa que estava presente ali na posse do ex-jogador. E ele falou sobre a expectativa e o futuro no Cruz Maltino. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. E nesse vídeo também foi falado sobre o Payet. Payet que está jogando muito no Vasco, 8 quilos a menos, tá fininho, tá voando com a camisa Cruz Maltina. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A torcida já estava empolgada quando viu a reapresentação para esta pré-temporada no Shape, né? Vivo dizendo aqui, Zupa, você que é um cara de contatos, arrume a turma lá da preparação física do Vasco para a gente descobrir o que é isso. Que nutri é esse, né? 9 quilos só. Segundo o André, é só ali alinhar a alimentação. Compromisso nutricional. É isso. Haja compromisso aí para chegar neste shape e voando. Agora é o seguinte, quando o Payet chega ao Vasco no ano passado, já veio com muita expectativa, fez ali também o que estava ao seu alcance dentro daquela confusão que foi o Vasco para fugir do rebaixamento. Eu acho que agora sim, esse ano é o ano mesmo de colocar essa responsabilidade mesmo para cima do Payet, né? Do que ele é, do nome que ele tem, enfim, da forma como ele chegou. A gente traz aí na reportagem de ser mesmo esse 10 do Vasco. Eu acho que para essa temporada é isso. O cara se apresentou bem, ontem fez uma boa apresentação. Acho que é para jogar mesmo essa responsa para ele. O Payet que a gente viu nos meses que ele chegou ao Vasco, se fosse aquele o Payet definitivo para as temporadas seguintes, acho que a gente teria muita dúvida em cima do nível, assim, e a gente vai repetindo nos diferentes assuntos do programa, a gente vai repetindo compromisso, comprometimento, nível de competitividade. Sem isso ninguém joga, nem o mais craque dos craques. Então aquele Payet do Campeonato Brasileiro, ele ajudaria o Vasco em momentos esparsos dos jogos, não na temporada. Porque tecnicamente o Payet é um jogador muito, mas não é pouco, muito acima do nível de futebol que se pratica aqui. Ele, bem tecnicamente, estando um pouco mais jovem, jamais cogitaria pisar na América do Sul para jogar no Vasco da Gama, inclusive no Rio de Janeiro, que seja. Mas ele está aqui. Então, assim, ele se cuidando, ele nesse nível físico e tendo essa intensidade para jogar, é o que você falou no fim do texto que a gente viu há pouco. Não há no mercado um reforço melhor para o Vasco do que ter o Payet nessa forma, com regularidade. Vai ser assim a temporada inteira? Não sabemos e vamos descobrir. É importante que seja. Se assim for, se o Payet que a gente está vendo nesse comecinho de temporada for o Payet de 2024, ele tem condições de levar o Vasco além do que o Vasco teria em condições normais, porque ele é muito melhor do que a média. O jogo desse final de semana, o jogo de ontem contra o Deportivo Maldonado, ele deu várias demonstrações do que ele pode fazer. Ele tem muito recurso técnico, né? Então espero que ele consiga manter esse nível físico, que ele não sofra com lesões e que ele mantenha um foco de compromisso com o projeto. O Vasco tem a ganhar muito com esse Dimitri Payet que a gente viu. Isso aí. E a pressão sobre ele muda, né? Porque ele chega numa situação em que o Vasco precisava sair do problema. Precisava terminar o Campeonato Brasileiro ainda como um participante da Série A. É isso que se cobrava do Vasco como clube, os jogadores, aqueles que já estavam lá, aqueles que vieram durante a temporada, aqueles que chegaram na última oportunidade, mais ou menos um pouco depois da comissão técnica, que também foi contratada para salvar o Vasco e conseguiu salvar. Agora, o que se cobra é outra coisa, né? É um pouco mais de qualidade, um pouco mais de tranquilidade ao longo da temporada, eventualmente vou usar um termo um pouco chulo, uma bicada em alguma coisa de valor que possa dar ao torcedor uma boa perspectiva para o futuro, porque o Vasco hoje tem gente disposta a investir, o Vasco tem uma outra, né? Um presidente, que a gente vai falar daqui a pouco também, que assume com boas ideias, boas intenções, mas também é a primeira vez que vai ter esse tipo de missão profissional pela frente. Eu estou falando, é claro, do Pedrinho. Então, no que diz respeito ao Payet como referência técnica, como estrela, como líder, como jogador que a torcida vai ver, o único desse time capaz de certas coisas em campo,
mesmo que não sejam tão frequentes, tão regulares, a pressão também muda. Porque agora ele precisa dar o bom exemplo, ele precisa puxar essa fila. Imagine se, como disse o Gustavo, o Vasco tem, na maior parte do ano, o Payet em forma, comprometido e disposto a entregar esse valor técnico que ele possui. É uma coisa muito diferente, é algo muito bom para o Vasco, né? Então, também não estou querendo dizer que é fácil fazer isso, que é só pedir um pouco mais de compromisso para um determinado jogador. Ah, por favor, não. A coisa precisa partir de cada um. No caso, tem que partir dele. Tomara que essa atuação que a gente viu agora, alguns trechos, seja mais ou menos a tônica do Payet em 2024. Esse Payet bem é o ponto de ajuste desse time do Ramon Dias? É a partir daí que ele também vai ter o seu time? Eu acho que o Payet bem, ele é o ponto de partida para o Ramon Dias montar o Vasco. E acho que o Vasco também não pode depender exclusivamente do jogador francês, porque ele é um jogador de idade dentro do padrão do futebol brasileiro hoje. E a gente já viu em vários outros times que colocam todo o peso, toda a responsabilidade de ser um grande time em cima de um jogador com certa idade e com problemas físicos ao longo da carreira, como isso sufoca as próprias possibilidades desse jogador se destacar. Então o Vasco tem que conseguir montar um time, o Ramon Dias e o Alexandre Matos e a diretoria, montar um time e um elenco que possibilitem ao Vasco usar o melhor do Dimitri Payet e não depender dele para ser um time forte. O Payet, ao longo da carreira, ele sofreu com essa regularidade. É uma marca da carreira dele, não conseguir manter a forma física por muito tempo, viver desses altos e baixos, apesar do seu poderio técnico. Vamos ver agora, com a idade que ele está, mais avançada, na sua segunda temporada já, né, segundo ano abrindo no Vasco da Gama, como o Vasco vai conseguir aproveitar esse jogador e como esse jogador vai conseguir entregar de volta tudo o que se espera em torno dele, porque ele é disparado o melhor jogador do Vasco da Gama. Vamos falar com Cícero Melo, ao vivo, porque ele acompanha justamente a posse de Pedrinho, que é o novo presidente do Vasco da Gama. Cícero Melo se organizando lá para entrar ao vivo conosco. Acho que o Cícero já nos ouve. Agora sim, Cícero Melo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você também. Um abraço no André Kfouri, no Zupac, no Fã Esportes. No Zupac e no Fã de Esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino, né? Nós estamos nesse momento aqui na sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde está acontecendo agora a posse do novo presidente Cruz Maltino, Pedro Paulo de Oliveira. Falando assim, ninguém conhece, né? Mas se eu falar como ele foi conhecido no futebol, todo mundo vai saber. Pedrinho, grande meia do Vasco, né? Ídolo da torcida Cruz Maltina, 46 anos de idade, né? Como jogador, ele disputou 218 jogos com a camisa do Vasco, fez 47 gols. E os principais títulos que ele conquistou: campeão da Libertadores da América em 1998, campeão brasileiro em 97 e 2000 e campeão da Copa Mercosul também em 2000. Ele vai suceder ao Jorge Salgado no triênio 2024, 2025 e 2026. Foi eleito no dia 11 de novembro do ano passado. Vamos então ouvir aqui 2 trechinhos da coletiva que o jogador, o ex-jogador, agora presidente do Vasco, Pedrinho, falou com a imprensa, uma coletiva que ele deu agora há pouco, antes da posse. Ele falou principalmente como vai ser o seu contato, né, a sua aproximação com a SAF do Vasco, que tem 70%, né, os outros 30% são do Clube de Regatas Vasco da Gama, do futebol do Vasco, e também sobre a ampliação do estádio de São Januário para uma capacidade de 50 mil torcedores. Vamos ouvi-lo? O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo, que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco.
eu torço pro Vasco. Então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Então, Pedrinho, agora já como presidente do Vasco. Aí ele não estava empossado ainda quando deu essa entrevista agora há pouco, mas agora já é o novo presidente do Vasco da Gama. Grandes ídolos do Vasco estão presentes aqui à posse do Pedrinho, que jogaram com ele, inclusive. Carlos Germano, goleiro, Felipe, lateral esquerdo e meio-campista, e esse que está aqui ao meu lado foi um grande craque, talvez, junto com o Roberto Dinamite, são os 2 maiores ídolos da história do clube. Já teve o Romário, o próprio Pedrinho, Felipe e alguns outros, né, Edmundo? Como é que é para você estar aqui na posse do seu amigo Pedrinho, que foi craque jogando com você e agora numa nova função, exercendo aí a presidência do clube? Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui, Edmundo. Para mim é um prazer falar com vocês da ESPN. A gente começou essa história ainda lá em 2008, logo após o rebaixamento do Vasco, né? Para mim é a grande derrota da minha vida, da minha carreira profissional. E a gente entendeu que precisava conhecer o Vasco de dentro para fora. E aí começamos nessa luta de tentar fazer um Vasco maior e melhor, né, a partir daquele rebaixamento. E hoje a gente está conseguindo realizar um sonho, né? O meu sonho pessoal é de doar o que eu tenho mais valioso hoje, que é tempo. Meu tempo, doar ao Vasco para retribuir tudo que o Vasco fez por mim, pela minha família e, enfim, pelos meus filhos em especial. Pelo que você conhece do Pedrinho, conheceu a vida toda como jogador, o que ele pode realizar com a capacidade dele, ter inteligência, visão de futebol e visão também do macro do clube, né? Porque conhece muito o Vasco da Gama como você conhece, foram criados dentro do clube. O que ele pode realizar agora como presidente? Olha, eu acredito que o trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha. Você falou, vamos trabalhar. Você vai ter um cargo ou vai só colaborar sem cargo nenhum com o Pedrinho? Como é que você vai participar dessa administração dele? Não, a gente tem o Conselho Consultivo, né, que são grandes figuras, e eu faço parte desse conselho na figura esportiva. Hoje o futebol está todo centralizado com a SAF, então não tem muito o que fazer, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar no projeto de uma reconstrução, né, de reforma do estádio de São Januário, para que os torcedores possam ter uma melhor acomodação, possa ter um número maior de torcedores presentes em São Januário. Então tem bastante coisa para fazer no esporte amador também. A gente quer que o Vasco volte a ser campeão novamente no vôlei, basquete, natação, futsal, remo, enfim. Eu não sei nem se o Vasco foi campeão recentemente, mas acho que a ideia é que os esportes olímpicos novamente tenham a importância que sempre teve no Clube de Regatas Vasco da Gama. Para a gente terminar, como é que você está vendo essa nova fase do Vasco agora com a SAF, com essas contratações? Foi um sufoco ano passado, o Vasco escapou do rebaixamento na última rodada, né? Até na última rodada estava em certo momento sendo rebaixado. Como é que você está vendo as possibilidades? O que se pode esperar agora desse próximo ano com as contratações que estão acontecendo?
Eu que morei, né, cheguei em São Januário com 7 anos para 8 de idade, morei em São Januário, conhecia todo mundo, do porteiro ao tio da cozinha. Estou gostando bastante desse time do Vasco, estou torcendo bastante para esse time do Vasco e apostaria tudo na interação de jovens talentos com os jogadores mais experientes. Porque ontem eu consegui ver os dois jogos, né? Botei uma televisão em cada jogo, fiquei fazendo o jogo lá de Montevidéu, né? Não. Ponta del Este. Desculpa, eu não sou muito bom em geografia, mas fiquei vendo o jogo de lá e vi que você precisa mesclar, né, a juventude de jovens que saem da categoria de baixo com os jogadores mais experientes. Estou gostando muito desse início de ano do Vasco. A gente espero que seja um ano bem mais tranquilo. Curto e grosso, está nos seus planos um dia ser presidente também do Vasco? Já falei que sim, depois já falei que não, mas eu me sinto presidente também hoje. A gente fala de Vasco todos os dias, quase que o dia inteiro. Eu espero que as coisas andem bem para o Pedrinho, né? A gente teve uma experiência que para mim foi muito positiva, eu achei, que foi o Roberto, mas publicamente acabou parecendo que ele manchou, ou que não fez uma boa administração. Se a gente lembrar, o último bom momento do Vasco foi com o Roberto de presidente. A gente espera fazer melhor e aí o público vai decidir se eu mereço ou não ser presidente. Não é assim, não é a vontade própria. A gente tem que se candidatar, disputar uma eleição e ver se a torcida tem esse desejo também. Muito obrigado aí pela presença ao vivo com a gente na SPN. Obrigado a vocês. Não sei quem está lá no estúdio. Glaucia, André Kfouri e o Zupac. Beijo a todos aí, eu acompanho vocês todos os dias. Então, Glaucia, pelo que o Edmundo falou aqui, deu para perceber que ele tem sim, e quem sabe ele não sucede o Pedrinho como novo presidente do Vasco daqui a 3 anos. Voltamos com você, Glaucia. Boa, Cícero. Beijo grande, que essa turma tenha sucesso. Um beijo também ao Edmundo, que nos atendeu aí, batendo esse papo com o Cícero. E agora, Pedrinho, portanto... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a posse do presidente Pedrinho, que vai comandar aí o Cruz Maltino Gigante da Colina. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.